notícias dão conta de novos casos de aparecem de objetos voadores não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande triângulo voada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição ao encontraram grandes pegadas na areia, uma altitude de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultado. E aí, Desocultados, aqui quem tá falando é o Gustavo. E aqui o Wellington. Estamos aí no nosso primeiro episódio pós um ano de podcast. Começamos o nosso segundo ano com uma pauta que a gente já tinha prometido. Na verdade, a gente já tinha comentado que queria fazer ela bem lá atrás, né? E no fim das contas ela foi mais trabalhosa do que a gente imaginava, né? A gente até achou que não ia ter material suficiente, mas a gente acabou tendo mais material do que o necessário e foi difícil de sintetizar para estar trazendo um episódio só sobre isso. E o tema que a gente está falando é das lendas do folclore brasileiro, né? Na verdade, seria um podcast sobre o folclore brasileiro, mas a gente vai focar mais nos aspectos das lendas, né? Dos personagens, né? Dos mitos, que é o que mais cabe dentro do nosso podcast, né? Apesar do folclore englobar inúmeras coisas, né? Sim, até é uma pauta que a gente já trabalhando há muito tempo, né? Acho que mais de um mês, até que tá aberto, a gente teve auxílio de algumas pessoas para a construção dela. Eu acho que eu falo por mim e pelo Wellington, né? A gente agradece o Diego aí que ajudou a gente a desenvolver a pauta, recomendou algumas fontes aí que a gente não conhecia e deixou alguns comentários aí que ajudaram a gente, né? E vão ajudar no decorrer desse podcast. Isso aí, mais uma vez agradecendo o Diego, né? Até a gente ia falar um pouco mais pra frente, mas é um tema complexo, porque você encontra muito conteúdo infantil, mas nada muito sério, né? Então é mais difícil de encontrar fontes, um pouco pela maneira que o Brasil trata. Mas enfim, não me prolongando muito, já vou entrar no assunto, falando de uma maneira mais geral o que é o folclore em si, né? Nesse caso, o termo em si mesmo vem do inglês, folk, que é popular, e lore, que é saber, né? E ela é formado por costumes, lendas, mitos, festividades, entre outras coisas, que vem de um povo, uma cultura da população mesmo. Ele representa a identidade da sociedade. Então, as lendas que você vê e tudo que você pode observar é derivado diretamente da maneira que aquela sociedade se comporta, né? É uma extensão, digamos assim, eu diria até mesmo da criatividade da sociedade, né? Então você pode ver diversos mitos, e principalmente no Brasil, são mitos que têm várias raízes, diga-se de passagem, de diversas culturas diferentes, mas não só isso, ele pode indicar também situações da economia de uma sociedade, situações da cultura, que vão muito além de uma coisa folclórica, vão muito além de uma coisa, no caso, vão muito além de uma coisa imaginária, diga-se de passagem, né? Se tornando uma coisa até mesmo ligada à economia e outras situações socioeconômicas da sociedade. No Brasil, especificamente, você tem 3 raízes mais profundas, né? Que o Brasil tem a cultura indígena, então teve a cultura afrodescendente também, e os portugueses, principalmente, né? Que são os nossos coletores principais, mas não só eles, outros povos da Europa. E assim como em qualquer outro lugar no mundo, o folclore nacional é um sinônimo da cultura popular brasileira. Ele representa, assim como eu já citei anteriormente, uma imagem da sociedade, da sua história, dos seus costumes, e algo que vem enraizado desde as gerações passadas e chegou até hoje nas nossas gerações. Ele é uma parte essencial da nossa identidade, mesmo que o Brasil seja um dos países que não valoriza tanto essa história, e faz parte da nossa vivência, né? Tanto que nossos avós, nossos pais, acredito que a maioria de vocês que escuta o podcast em algum momento da vida ouviu o seu pai ou sua mãe falando alguma das lendas que a gente vai citar adiante. O folclore em si, ele não é algo estático, né? É algo que
que muda, né, com o passar do tempo, com a construção da história de um povo, né, de um país, né, como foi aqui no Brasil, com diversas influências, né, quando os portugueses e outras sociedades europeias chegaram aqui, foram adicionando os aspectos deles à cultura indígena e foi formando o que hoje é nosso folclore, que foi algo que demorou anos para se enraizar, mas depois que está enraizado, né, é algo que é muito difícil de sumir, né? São costumes que ficam por muito e muito tempo na mente, né, no coletivo de toda a população, né? Tanto que a gente vê que as lendas que a gente vai tratar são todas coisas que se originaram lá atrás, né? São coisas que são originárias desde o momento da colonização, né, de quando começou os registros aqui, escritos, né, sobre a cultura brasileira. E o Wellington também comentou sobre o folclore brasileiro não ser tão valorizado, né? E a gente vê isso até na própria elaboração da pauta, né? Como o Wellington citou, foi difícil achar fontes que tratavam do tema com seriedade, com informações relativas à origem, à catalogação dessas lendas, tanto que a gente teve que recorrer principalmente a livros, né, sobre o assunto. E geralmente, quando a gente faz outras pautas, a gente consegue confiar na internet para pegar a maioria das informações, mas na questão do folclore brasileiro foi basicamente, eu pelo menos falando por mim, foi basicamente só utilizando livros de autores conhecidos, né, e renomados sobre o assunto. Quando você pesquisa na internet é tudo muito superficial, nem tudo faz parte de uma pesquisa séria, e isso tudo é um reflexo da visão que o brasileiro tem sobre o próprio folclore, né? É tão comum a gente ver as pessoas não levarem a sério, né, no nosso dia a dia o folclore brasileiro, né? E a gente compara isso com, por exemplo, os mitos europeus, né? Como as pessoas tendem a acreditar que eles são melhores que os nossos, né? São mais interessantes ou coisas assim, né? Como, por exemplo, a mitologia nórdica é muito mais foda do que o Saci Pererê. E isso é um grande problema, né? Que é um problema que não é só no folclore, né? É um problema que o brasileiro tem com a sua própria cultura, né? É todo um complexo de vira-lata que é muito mais profundo do que isso, né? Mas que acaba refletido também na questão do folclore, né? Dessa desvalorização da própria cultura nacional. Até até meio desnecessário falar, mas qualquer coisa nesse sentido, né, de valorização da história, vem da importância que a gente dá a ela, né? Então, a partir do momento que tu trata algo, e isso não de hoje, né, acho que desde sempre, né, Gustavo, tratado como algo mais infantilizado, mais história para assustar crianças, sabe, mais coisas do gênero, ela acaba se perdendo, né? Então você não tem seriedade, né? Quando as pessoas falam em histórias que dão medo, você vai buscar referências nos Estados Unidos, referência na Europa, enfim, em outros pontos do globo, e você acaba deixando de lado uma mitologia que é muito rica, né? Um folclore que é muito rico, que é o brasileiro, né? Que tem diversas origens diferentes, incluindo as europeias, por exemplo, e você acaba deixando de lado, né? Claro que acho que vai ser difícil a gente recuperar isso, eu não sei se tem uma perspectiva de recuperação para isso, mas enquanto a gente vive e enquanto a gente tem um podcast, a gente tenta tratar do assunto com um pouco mais de seriedade, né, Gustavo? Foi até o objetivo de estar fazendo esse podcast, mostrar que a gente quer trabalhar com isso, a gente valoriza a cultura do nosso próprio país, né? E a questão de desvalorização é algo que está, infelizmente, enraizado na nossa população, né, na nossa cultura. Mas assim, é uma questão de criatividade e de mente aberta para poder trabalhar com isso. Eu até separei aqui alguns exemplos, né? Teve um canal no YouTube, isso faz uns 3 ou 4 anos atrás. Eu realmente não lembro porque esse canal sumiu do YouTube, né? Foi apagado, não sei por que motivo, né? Não acompanhei na época. Mas era o canal Imaginário no YouTube, que eles era uma equipe de um pessoal que trabalhava com produção de curtas, e eles utilizaram personagens do folclore brasileiro para tá dando uma visão de terror sobre esses personagens, né? Então eles pegavam, por exemplo, o mito do Saci Pererê e transformavam numa história de terror, e ficou incrível. Assim, são coisas que eu me arrependo de não ter baixado os vídeos do YouTube e salvado comigo, né? Nunca imaginei que o canal iria sofrer com esse problema de ter os vídeos apagados, né? E aquilo era um grande exemplo de utilização da cultura nacional, de uma forma de ter a mente aberta, de conseguir trabalhar com as coisas, de não ver a nossa cultura como uma piada
E é um trabalho incrível. Infelizmente é algo que se perdeu, né? Se alguém tiver alguma coisa salva disso e estiver ouvindo, por favor, compartilhe. E também um programa que fez parte da minha infância, que eu achava muito legal, que era o programa Catalendas na TV Cultura, né? Que trabalhava com várias lendas, né? Desde lendas indígenas até lendas do popular brasileiro, né? Mais modernas. E também era um trabalho muito legal, mais voltado para o público infantil, claro, mas é aí que tá onde você tem que trabalhar, né? Você trabalhando com o público infantil e tá criando na mente deles essa valorização da nossa cultura, já é um grande passo para que eles não se tornem adultos idiotas, né? Que vão estar tratando a cultura brasileira como uma piada, né? E agora a gente vai entrar no tema um pouco mais a fundo, né? Como a gente falou antes, a gente vai estar trabalhando com as lendas em si, né? Com os personagens do folclore brasileiro. E a gente vai começar, não necessariamente numa ordem de importância, né? Mas uma ordem de popularidade, digamos. E a gente vai começar com o personagem do Saci, né? Que é uma lenda que ela é mais comum na região sul, na região sudeste do Brasil, mas que ela aparece nas outras regiões, principalmente com outros nomes, né, com alguns aspectos diferentes, né, mas pode ser considerada uma lenda que abrange todo o território nacional, né. É uma lenda que tem origem tupi-guarani, né, e o que ela apresenta é um menino negro, né, que é o Saci, que tem uma perna só, né. Ele fuma um cachimbo, usa uma carapuça vermelha, todas aquelas coisas que você que está ouvindo provavelmente já conhece, né? Ele tem poderes mágicos, faz surgir redemoinhos, a diversão dele é assustar os outros, causar travessuras, fazer diabruras e coisas do tipo, né? Como eu disse, o Saci Pererê, ele não é algo único da região sul, da região sudeste, ele vai estar aparecendo na forma de outras criaturas, né, aí pelo Brasil, né, com outros nomes como Sassurá, Trique e até a própria Matinta Pereira no norte, né, tem algumas relações entre eles, né. Entre as travessuras do Saci, né, estão fazer a comida queimar, né, enquanto as pessoas cozinham, né, trançar o rabo dos cavalos, esconder objetos. Diz a lenda, né, uma das versões, que ele nasce de dentro dos bambus, onde eles vivem por 7 anos, né, e para evitar que eles fujam, né, você pode capturar eles e prendê-los dentro de uma garrafa de vidro. O próprio Monteiro Lobato, né, que trabalhou muito com o folclore brasileiro, ele tem um livro chamado, eu até li esse livro na íntegra, mas infelizmente ele não agrega tanto para o podcast, porque ele é mais uma junção de relatos de diversas regiões do Brasil sobre o Saci, que é o livro chamado Saci Pererê, resultado de um inquérito, né. Dá até para você achar em PDF na internet para dar uma olhada. É bem interessante você ter várias perspectivas sobre o personagem do Saci, sobre os diversos nomes que ele assume em diversas regiões, as diferentes visões que cada região tem dele, né? Às vezes até um pequeno povo, né, de um lugar no interior tem uma visão totalmente diferente de outro que vive ali próximo, dá outro nome, dá outras características, né? É um personagem que é muito amplo no país, mas que difere muito, mesmo em regiões próximas, né? E até em relação à origem, né, dessa criatura, alguns falam que teria origem na própria ave Saci, né? Existe um pássaro chamado Saci, e é um pássaro que é rodeado de superstições, de que ele enganava os viajantes com cantos e fazia eles se perderem no meio da mata, porque você ouvia o canto num lugar, mas o Saci nunca estava naquele lugar, né? Ele estava sempre no outro. E ele conseguia confundir as pessoas que ouviam o canto dele com isso, né? Pode ter sido um dos aspectos que influenciou na questão da criatura do Saci ser alguém que faz os outros se perderem no meio da mata, né? E essas lendas, elas correm não só no Brasil, né? Como também em regiões da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, né? É uma lenda bem ampla mesmo, né? E que é algo que era dos indígenas aqui de toda a região do Brasil, né? Até para enfatizar um pouco da questão da diferença das regiões, né, eu separei aqui um relato de uma história que é contada na Amazônia, né, sobre o Saci, mas é um pouco diferente. Eu vou ler ela na íntegra e depois fazer alguns comentários. Um Tuixaua tinha 2 filhos e vivia feliz com eles.
O tio odiava os sobrinhos e convidou-os para ajudá-lo numa derrubada de árvores para fazer um plantio. Os 2 sobrinhos aceitaram. Chegados na floresta, o tio embriagou os 2 rapazes e matou-os. Depois, um dos assassinados perguntou ao outro: "O que foi que tu sonhaste?" "Sonhei", diz o segundo, "que nós nos lavávamos com carajuru." "O mesmo sonhei eu." E voltaram para a casa da avó. Vendo-os, a velha ia aquecer o jantar, mas os 2 netos disseram: "Ah, minha avó, nós não somos mais gente, e sim só o espírito." "Assim seja, minha avó, nós te deixamos, e quando ouvires cantar Tinquan, Tinquan, foge para casa, e quando cantarmos Ti, 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 então reconhecerás." A cor vermelha que os netos tinham nos olhos era o sangue. Ficaram desde então mudados em 2 pássaros de agouro, de mistério e de morte. Um, o Irapajé, alma de caboclo, o sem fim, o Saci. O outro é a Matita-Perê. Ambos, nascidos numa tragédia, espalham desgraças e semeiam pavores. Então você vê como nessa história aí que é contada lá no norte do país, faz-se uma mistura entre a figura do Saci Pererê e da Matinta Pereira, né, com algumas variações de nomenclatura, mas que significam praticamente a mesma coisa, né? Ambos sendo como aves, né? Como eu falei, pode ter sido uma das origens da lenda, né? Até no Saci Pererê, minha avó e meu avô me contavam muitas histórias de que eles deixavam os cavalos, né, embaiados, tudo certo, na sala deles, pra dar milho, essas coisas, né, pra deixar soltar um pouco melhor o cavalo. E eles iam dormir no outro dia de manhã cedo, não se sabe quem ou o que, eles dizem que é o Saci, que é uma coisa que o Saci fazia. A crina do cavalo estava trançada, e o rabo também. Isso aconteceu diversas vezes, meu pai me contava, meus tios me contavam a mesma história, desde sempre. Não só isso, como algumas outras coisas dentro da propriedade, que eles moravam no interior, né, toda a família, de peças de roupa sumir, de bichos serem soltos, de cercas estourarem, coisas que não eram tão comuns assim de acontecer, né, eles, pelas histórias que eles me contam, eles ficavam sempre cuidando bastante, né, eles eram uma família muito grande. E sempre tem alguns relatos nesse sentido vindo da minha família. E é uma história, o Saci é um dos personagens do folclore que foi bem presente na minha vida. Não só esse, mas o que eu vou contar na sequência, que é o do Boitatá. O Boitatá tem origem do Tupi-Guarani, e talvez, se você é de outra região do país e está vindo a gente, talvez você conheça por outro nome, como Baitatá, Biatatá, Bitatá e Batatão. De qualquer forma, esse nome significa cobra de fogo, e leva esse nome basicamente porque sua forma, quando as pessoas dizem ter avistado, é de uma serpente que tem nos 2 olhos em chamas, né, e pegando fogo. Inclusive, acredita-se que se você olhar nos olhos do Boitatá, a pessoa que enxergar fica cego. Esse ser mitológico, um dos objetivos dele é proteger as matas e os animais, e algumas pessoas ainda dizem que também ele protege as matas contra incêndios, por exemplo. Existem alguns escritos do padre José Lenquier, que datam no século XVI, que deram origem a essa lenda, mas assim também como outras lendas brasileiras, durante o decorrer dos anos, essa também sofreu algumas alterações. Há muitos relatos associados sobre o Boitatá, falam sobre o fogo-fato, que cientificamente explicando, são chamas que ocorrem principalmente em cemitérios ou locais que têm produção de algum gás inflamável. Na decomposição dos corpos, por exemplo, as bactérias liberam certos gases que, ao entrar em contato com a ar, entram em combustão. Quando esse ar entra em combustão, a pessoa que está observando, por exemplo, pode pensar que esse gás está perseguindo, porque ele mexe com o oxigênio e o ar em volta de si, fazendo com que ele se mova. É uma explicação falando do gás em si, mas talvez não tenha relação com isso diretamente. Esse fenômeno pode ser observado não só no folclore brasileiro, mas em folclores de outros países, que eu não vou me entrar muito, né, mas por exemplo na França, na Alemanha e em outros países sul-americanos também, conhecidos com outros nomes, né? E não vou me aventurar aqui a citar os nomes em outras línguas, porque eu não quero correr risco de falar errado. O fenômeno do Boitatá, ele é um dos personagens do folclore brasileiro que teria sua explicação, né, de uma maneira científica, né? Até bem simples, tem o fenômeno do fogo-fato, é algo bastante conhecido, né? E até dá para entender
por exemplo, os indígenas vendo aquilo no meio das matas, né, por centenas de anos, né, e atribuindo aquilo a algo sobrenatural, né, porque aparentemente não teria lógica, né, um fogo aparecer no meio da noite no mato e ainda te perseguir, né. Mas como o Wellington citou, né, tem toda a questão do oxigênio, né, que você vai gerando oxigênio, ele vai indo atrás de você e tal. Então é algo que tem uma explicação científica, mas nem por isso perde a sua credibilidade, né? Inclusive até tem pessoas que atribuem isso à ufologia, né, a fenômenos ufológicos, essas luzes no meio da mata ou luzes no céu, né, que podem muito bem ser explicadas cientificamente, mas isso não significa que todas as ocorrências são fenômenos químicos, né? Nunca se sabe, né? Isso. Inclusive, né, é uma das explicações que se dá, né, das origens, mas claro que tem outras explicações, né? Apesar de algumas pessoas, como o Gustavo citou, atribuírem o boitatá ao fogo fato, para os índios, né, que como é de origem indígena, né, eu não sei como é que se pronuncia Mbaitata, que é uma, eles chamam de coisa de fogo, não só cobra de fogo, né? Dizem que vivia nos fundos dos rios. E essa narrativa também varia de região para região, né? Então, talvez lá no norte tu encontre explicações diferentes do que tu encontra aqui no sul, visto a riqueza do folclore brasileiro. E alguns ainda dizem que esse ser é um sobrevivente do dilúvio, né? Seria uma cobra, por exemplo, que devido ao dilúvio se cobriu na terra ou em uma caverna. E como lá era muito escuro e por esse motivo os olhos desse ser cresceram e acabaram brilhando por algum motivo, não achei muita explicação. Algumas também dizem que é uma alma, um estudante malvado, que era um ser que incendiava matas e destruía a natureza, e foi condenado a ficar protegendo a floresta justamente por causa desses supostos pecados que ele teria cometido contra a fauna e a flora. São outras explicações, né, que você pode encontrar. E assim como o Saci Pererê, existem muitas histórias que minha avó me contava. Elas variavam do mesmo jeito quase sempre, né? Pelo menos da maneira que eu imagino a casa deles, por exemplo, para vocês contextualizarem melhor. Fica a casa, uma estrada e do outro lado uma grande plantação de milho, alguma coisa do tipo. Minha avó e meu avô contavam a mesma história. Eles diziam que durante a noite eles sentavam na área, tomavam chimarrão, alguma coisa antes de dormir, né? Apesar de que no interior eles tinham o costume de dormir cedo. Eles avistavam várias vezes, perto da mata principalmente, duas chamas que se moviam de uma velocidade relativamente alta, e elas iam para frente, se aproximavam, ficavam maiores, se moviam no meio das plantações, iluminando os milhos, e depois rodavam para a mata. E essa era o que minha avó mais me contava sobre o boitatá. Ela dizia que era o boitatá, né? Dizia que era uma cobra e tudo mais, e a explicação não fugia muito do que vocês acabaram de ouvir. É outro ser que também, a mitologia, assim como o Saci, que fez muito parte da minha infância, né? Porque minha avó, meu avô tinha muitas histórias sobre. Outro personagem bastante popular no nosso folclore, na nossa cultura, é o que a gente chama de Yara, apesar de ser uma questão de muita mescla de culturas, né, toda a figura da Yara, porque originalmente o que você tem no Brasil, né, entre os índios Tupi, era o que eles chamavam de Ipupiara, né? Até o Diego ressaltou isso quando ele estava ajudando a fazer a pauta, né? Que a Yara em si a gente não deveria nem tratar como personagem, que a gente nem deveria talvez falar dela no podcast, mas a questão é que toda essa mescla que aconteceu desse ser marítimo, né, que é um pouco sereia, apesar de originalmente pelos tupis não ser algo tão bonito quanto pintam os quadros hoje em dia. Na verdade, a própria criatura da Apupiara, se você pesquisar aí, é um negócio demoníaco, né? Com todo o perdão de utilizar termos cristãos para me referir a isso, mas é um negócio que eu tenho uma imagem aqui dela que parece saída de um mito Lovecraftiano, né? Então é um negócio que não tem nada a ver com a figura da sereia, né? A questão é que quando os portugueses, né, chegaram aqui, os portugueses eram um povo que vivia navegando, né?
Então, lógico, eles teriam muitas histórias sobre criaturas da água que eles viam, né? Incluindo a popular sereia, né? Que é um mito europeu que se espalha aí por praticamente todo o continente europeu, né? Então, era natural que eles associassem isso quando eles chegaram aqui. Eles ouviram os tupis falando sobre essas criaturas na água, né? E associaram, né, com a sereia, né? E aí criou-se o mito da Yara, né? Ou Mãe d'Água, e enfim, tem dezenas de nomes, né? Essa criatura, né? Que, segundo conta a lenda, né? Era uma bela índia que despertava a inveja de muita gente, né? Incluindo seus irmãos. Para resolver o problema, eles atraem ela para a floresta e resolvem matá-la. No fim, a Yara mata os irmãos e, como forma de punição, ela foi lançada no encontro entre os rios Negro e Solimões, e desde então tornou-se uma sereia de beleza inigualável que atrai os pescadores que navegam pelas águas através de seu canto, mas com o objetivo de matá-los, né? E aí a gente já vê que, por exemplo, essa versão da lenda está totalmente influenciada pelo aspecto europeu, né? Da sereia, né? Que descrevem como uma sereia, né? Uma mulher de cabelos negros e compridos, dona de uma voz hipnotizante com um som agradável que atrai os homens desavisados, né? A mesma versão da criatura que eles encontram no mar, né? Apesar de essa ser uma criatura dos rios, né? Principalmente da região norte, né? E como eu disse, os aspectos originais dessa lenda, eles eram totalmente diferentes, né, disso. Na verdade, a Ipupiara, né, ela era um ser totalmente brutal, né, não tinha nada dessa beleza, né, até se você, como eu disse antes, pesquisar uma imagem dela, você vai ver do que eu estou falando, a gente pode até deixar no post aí. E isso também acontece com outras lendas como o próprio Boto, né, originalmente ele tinha várias características bestiais, né, não era um homem bonito, né, como dizem as lendas hoje em dia que a gente ouve mais, né, eram só seres bestiais com objetivos de matar, quase que unicamente, né. E é um mito que também acabou tendo bastante influência da cultura africana, né, não só da cultura europeia, né, virou uma verdadeira mescla de aspectos diferentes. Bom, o próximo ser é a cobra grande, também conhecida como a lenda da cobra grande da Amazônia. Ela é mais popular, até como o próprio local que eu citei de Suzério, no norte do país. Possui outros nomes também, como o boitatá, que é cobra honorato, boiúna. E apesar disso, eu achei muito curioso que a forma da cobra grande é muito semelhante ao do boitatá, né, porque é uma cobra também. Mas nesse caso, eles citam sobre uma cobra gigantesca que tem olhos luminosos e habita as profundezas dos rios e lagos, certo? É uma semelhança muito grande com o boitatá, apesar que, nesse caso, a origem da lenda é diferente, e esse ser, ele é um pouco mais, eu achei ele um pouco mais maligno, né? Tanto que o objetivo dele não é simplesmente proteger a mata, não é proteger a fauna e flora, mas causar ilusões e caos em pessoas que por ali andam, né, que passam por perto, alguma coisa do tipo. Bom, uma das ideias mais aceitas sobre a origem, né, desse ser, dependendo da localização, ela tem algumas versões diferentes, assim como outras lendas que eu já citei, mas a mais comum, de qualquer forma, trata de uma índia, de uma tribo, que qualquer que seja da Amazônia, que ficou grávida de uma cobra chamada boiúna. Ela deu à luz a duas crianças, as crianças eram gêmeas, né? Um menino e uma menina, que levava o nome de Honorato menino, e a menina era Maria. E quando essas crianças nasceram, essa mulher ficou muito assustada com a aparência, né, dessas duas crianças, né, porque eram meio ser humano, meio cobra, e lançou essas crianças no rio. E por ela ter feito isso, as duas crianças adquiriram personalidades completamente diferentes. Enquanto o menino era mais amável e querido, ele visitava a mãe e dava amor a ela. E já a menina, ela ficou muito revoltada com a situação de a mãe ter meio que abandonado eles. E por conta disso, ela assustava a população, animais, naufragava embarcações, entre outras coisas. Por o irmão ser completamente oposto,
ele acabou matando a irmã dele, né, a Maria, e pôs sim, finalmente, o sofrimento que ela causava à população. Algumas versões dizem que em lua cheia, acredita-se que teve uma influência mais europeia, não sei, não consegui assimilar qual lenda, mas talvez a do próprio lobisomem, que também tem derivações europeias, né? E em lua cheia, diferente do lobisomem que se transforma em besta, esse ser ele se transforma em humano. Então, durante a lua cheia, ele conseguiria caminhar pela Terra como um ser humano normal, tratando assim dessa forma que ele tem ser uma maldição e não uma forma natural dele, por exemplo. E dizem que é possível quebrar esse encanto, né? Fazendo com que, para isso, você precisaria ferir a cabeça e colocar leite na boca da cobra. Isso nunca acontece porque as pessoas têm muito medo, é uma cobra gigante afinal. Então se ele estava meio que preso para sempre nisso. Ainda assim, há histórias que dizem que um cavaleiro corajoso feriu a cabeça da cobra e colocou leite na sua boca e ele voltou ao normal. Então, de regiões para regiões, talvez existam outras versões. Se você mora em uma região com uma versão completamente diferente, você pode estar citando. Uma outra versão, também sobre esse ser mitológico, é de uma mulher muito má, também de uma tribo amazônica, e ela matava e devorava crianças, né? Olha que é muito bizarro isso, né? Então, são histórias brasileiras que você acaba não ouvindo muito, né? As lendas indígenas mesmo, eu não sei dizer se isso é particular de algum povo, como por exemplo o Tupi, digamos, mas eu já, há muito tempo atrás, eu peguei e li um livro que era de contos originais, assim, indígenas, e eu achei as lendas muito brutais, assim, por isso que eu digo para as pessoas que falam que o folclore brasileiro é uma merda. Com certeza a pessoa não conhece a fundo. Se você pegar as lendas indígenas, originalmente, elas são de uma brutalidade assim absurda. Como eles tratam ali, mata crianças, mata todo mundo numa aldeia e mata todo mundo que entra no mato, e são assim mesmo. Praticamente todas as criaturas se baseiam em matar. E é algo bastante interessante, né? E dá até para trazer isso mais pra frente sobre algumas lendas mais específicas dos indígenas e mostrar esse aspecto bastante bestial das próprias lendas. Você pode encontrar algumas ilustrações pela internet, que pesquisando eu acabei encontrando, dos mitos indígenas de uma versão bestial. E é curioso tu tomar uma visão diferente dos seres, porque se torna muito mais interessante, né, Gustavo? Quando você deixa essa infantilidade que é colocada o tempo todo e transforma em coisas mais bestiais, como são mais comuns em outros folclores pelo mundo, se torna muito interessante e até mesmo aterrorizante, né? Por exemplo, nesse caso da cobra grande, uma mulher que comia crianças. É muito bizarro. E, enfim, que ninguém se conformava com ela, né? Porque ela fazia isso, né? Ela matava e devorava todas as crianças, e os habitantes dessa tribo simplesmente jogaram ela no rio. Mas ela não morreu porque foi salva por um demônio que chamava Anhanga. E, enfim, eles se casaram e tiveram um filho. E esse filho foi transformado em cobra e segue a história mais ou menos na mesma linha e a outra história. E aproveitando, já emendando um outro ser das águas, que é o boto cor-de-rosa, acredito que seja um dos seres muito famosos. De qualquer forma, antes de mais nada, o boto em si é uma espécie de golfinho de água doce, né? Ele adquire essa coloração rosa depois de um tempo, quando está na fase adulta. Durante as fases jovens, ele é da cor cinza também. E, enfim, o nome indígena seria Uiara. Esse nome é difícil de pronunciar, não tenho tanto contato assim. E como muitos já conhecem, é um ser que sai das profundezas na forma de um belo homem atraindo mulheres, e é o que mais se dizem, né? Essa história é a que é mais contada. Mas o que eu encontrei também, não só que ele não chamava as mulheres para acasalar, mas ele tinha um outro objetivo, né? Que era matar essas pessoas, né? Só que não se conta muito, enfim. Seguindo a história mais conhecida. Ele saía do fundo dos oceanos, alguns dizem em noites, em qualquer noite, outros dizem que em noites de festa junina, por exemplo. Era encontrado como um homem muito bonito, que sempre usava um terno branco e um chapéu. Eu usava esse chapéu para esconder o furo na cabeça, que era por onde ele respirava. Então, a
apesar de ter forma de homem, ele não respirava pelo nariz, respirava pelo furo na cabeça. E dizem que essa lenda era utilizada para justificar uma criança que não sabia quem que era o pai. E não só isso, mas também algumas versões dizem que o Boto não se transformava não só em mulher, não só em homem, mas também em mulher. Mas não se tem muito detalhe, não encontrei muita coisa. A maioria das histórias é essa versão em que ele se transforma em um homem galanteador, bonito e etc, para conseguir um acasalamento. Na verdade, eu fiz algumas pesquisas e até é um mito que ele é muito, ele é praticamente a contraparte da Yara, né, da Mãe d'Água, né, enfim. E até alguns falam que a Ipupiara seria um ser masculino, né, e acaba se confundindo. Os dois mitos eles acabam se confundindo em algumas fontes e são tratados como algo muito parecido, né, como se fossem a versão masculina e feminina de uma mesma lenda. E como o Wellington comentou, era uma lenda que era muito usada pelos indígenas, pelas mulheres, né, para explicar gravidez, onde você não sabia quem era o pai da criança, né, e até alguns acreditam, né, o pessoal que estuda mais a fundo as culturas indígenas, acredita que era uma forma das indígenas, das mulheres, né, lidarem com questões de violência sexual, ou até do próprio incesto dentro da família, né, e elas usavam a lenda do Boto meio que para justificar isso, né. São algumas teorias de como essa lenda foi se desenvolvendo, né, dentro da cultura indígena. É engraçado também, eu acredito que isso seja muito uma evasão das crenças europeias e até mesmo do próprio cristianismo, que, como eu citei, algumas pessoas dizem que ele aparece em noites festivas, mas voltando a citar isso, e é curioso que sempre seja a lua cheia, né? Algumas versões das histórias contavam que ele sai em noites de lua cheia. E mais uma vez aí tu vê uma evasão, eu não sei se é uma evasão ou se é uma história, porque ficou bem difícil, até mais pra frente eu vou citar em alguns mitos mais indígenas mesmo, mas que não são tidos como nacional, mas algo apenas indígena. Uma evasão muito presente das culturas europeias, né? Dos mitos europeus, né? Acho que isso não vem só devido à nossa colonização, mas também ao fato do que o Gustavo citou anteriormente, né? Do brasileiro ter esse sentimento de vira-lata aí, né? De cultuar mais outros povos, né? Do que o nosso próprio povo. E como eu tinha comentado antes, né? Assim como a Yara, né? A Ipupiara em si, né? E o Boto, se é que eles têm uma mesma origem, né, acabaram tendo muita influência europeia nisso, né, até você vê, isso aconteceu na verdade com todas as criaturas aquáticas, né, porque como eu disse, os portugueses eram navegantes por natureza, eles tinham uma cultura de várias criaturas que eles acreditavam que existiam nas águas, né, seja que eles realmente acreditavam, se eram apenas contos populares, né, folclore deles, né, mas até você vê na própria cobra grande, né, pode ter até muita influência de criaturas marinhas, né, gigantes, né, que existem embaixo da água, né, nas profundezas, que até hoje são desconhecidas, né. Até a gente comentou sobre várias dessas criaturas lá no nosso primeiro episódio, né, sobre os mistérios dos oceanos, né. Então você traça várias similaridades, né, com criaturas que são encontradas no mar, né, e estão presentes muito na cultura europeia, principalmente, né. Falando de uma outra lenda que é bastante popular, uma lenda que está em praticamente todas as regiões do Brasil, muito parecida, que é a mula sem cabeça, né? Que é a história de uma mulher que namora um padre, né? Tem relações com o padre e acaba ficando amaldiçoada, né? E virando uma mula sem cabeça, né? Uma mula que não tem, que no lugar da cabeça tem uma chama, né? Basicamente isso, né? Que sai por aí soltando fogo no lugar da cabeça, né? Assustando animais, assustando pessoas. Dizem, né, que a mulher se transforma em noites de quinta para sexta, sai correndo no meio das matas e só volta ao normal após o terceiro cantar do galo. E é só assim que ela volta à sua forma humana, e isso vai se repetindo incessantemente durante toda a vida, né?
como eu disse, é uma lenda que tá aí no Brasil inteiro. Acho que, claro, eu conheço mais a minha própria região, né? Mas acredito que qualquer um que estiver ouvindo aqui no Brasil vai reconhecer essa lenda, já ouviu falar alguma história, alguma coisa assim, né? E, na verdade, ela é uma lenda não só do Brasil inteiro, mas praticamente da América inteira, né? O Luiz da Câmara Cascudo, que é um dos maiores folcloristas nacionais, né? Até o livro dele foi uma das maiores fontes para estar fazendo toda essa pauta, né? É algo até que eu recomendo para quem se interessa muito pelo assunto estar buscando os livros dele. E é uma lenda que corre desde o México, né, até a Argentina, né? Toda a América, não só a América do Sul, a América Central, é algo bastante amplo, né? E apesar disso, o próprio Luiz da Câmara Cascudo ele comenta que ele não conhece nenhuma outra lenda nos outros continentes que tratem de transformações de animais como função de punição divina, né? É algo que ele não enxerga em outros folclores mundiais. E isso é bastante curioso, né? De ser algo bem particular da cultura americana, né? E o fato da questão do animal ser exatamente uma mula, né? Por que é uma mula sem cabeça e não uma vaca sem cabeça, por exemplo? Porque a mula ela era uma das montarias favoritas, né, preferíveis dos sacerdotes e dos clérigos aqui da América, né? Era o meio de transporte deles, né? Então relacionar essa mulher que teria relações com os sacerdotes com uma mula, né, era algo bastante natural para a população da época, talvez, né? Então essa é uma das teorias do porquê o animal escolhido para essa lenda foi uma mula, né? A próxima lenda também é uma lenda que fez muito parte da minha vida e marcou muito a minha infância. É a do Negrinho do Pastoreio, que é uma lenda que surgiu aqui na região sul, que é a região no qual vivemos, né? É um personagem que a história mais raiz dele é um tanto quanto triste, né? A origem africana e cristã e surgiu na época da escravidão ainda, né? Reza a lenda que na época da escravidão, né, tinha um senhor e um desses escravos era o menino que se tornou o Negrinho do Pastoreio. Dizem que num determinado dia esse cara pediu para o Negrinho do Pastoreio cuidar alguns cavalos que ele tinha. Só que ele acabou deixando um desses cavalos fugir e isso, claro, enfureceu o senhor daquelas terras, né? E ele acabou mandando o menino buscar esse cavalo. Algumas lendas falam que ele não foi buscar, né? Que ele simplesmente já castigou o menino e deixou por isso. E algumas lendas contam que ele foi buscar o cavalo, que ele conseguiu encontrar o cavalo, mas ainda assim o cavalo acabou conseguindo fugir. Então o menino volta e o senhor daquelas terras fica ainda muito mais furioso com ele e dá muitas chibatadas nele, e machuca muito ele. E não contente ainda ele, com tudo que ele fez e machucou o menino, ele joga num formigueiro. Ele estava bem perto da morte, né, o menino, então ele simplesmente deixa ele no formigueiro pensando que o garoto estivesse morto. Mas o que surpreende nessa história, e aí entra a junção do cristianismo, né, então é uma lenda mais cristã, de passagem, é que no dia seguinte, quando o fazendeiro foi ver o que tinha acontecido com o menino, ele estava completamente curado. Ele não tinha nenhum ferimento no corpo, nada, não tinha nenhum sinal de agressão. Do lado dele estava a Virgem Maria e o cavalo, não só o cavalo que ele tinha perdido, mas alguns outros cavalos. E ao ver isso, o homem se atira no chão e pede perdão pro garoto pelo que ele fez. Ele simplesmente não fala nada, vira de costas e sai por aí cavalgando com os seus cavalos, né? Pastoreando os cavalos, e é daí que vem o nome Negrinho do Pastoreio, né? Bom, essa é a versão principal, mas existe uma outra versão, na verdade, o que é mais contado hoje em dia, né? Ela foi mudando um pouco ao longo do tempo, né? Dizem que esse garoto ele é meio que amigo dos cristãos, diga-se de passagem, e diz muito que quando você perde alguma coisa, e aí que eu particularmente tive contato com a história, que você pode pedir ajuda para o Negrinho do Pastoreio, né? Algumas versões dizem que você precisa acender uma vela para ele e pedir muito, muito, muito para ele encontrar o item que você perdeu. O meu avô me contava que você tinha que deixar um cigarro para ele em um cepo no meio da roça, né? Que depois que você fizesse isso,
e falasse que você queria encontrar muito tal coisa, você acaba encontrando. E aí que entra o meu relato, entre aspas, né? Eu digo relato porque foi uma coisa que realmente aconteceu comigo. Quando eu acho que tinha uns 13 anos mais ou menos, eu vejo um pouco mais novo que isso, eu cheguei no relógio, foi de aniversário, e eu perdi esse relógio. Eu simplesmente não conseguia encontrar o relógio. Procurei por tudo, pela casa toda, todo mundo procurou e sumiu o relógio. E meu nono chegou assim e falou pra mim: olha, Wellington, eu vou fazer uma promessa pro ninguém do pastoreio. Ele foi lá na roça, né? A gente morava na cidade, mas tinha um espaço aberto, né, do lado da nossa casa, um terreno baldio, onde as pessoas plantavam milho e algumas outras coisas, feijão também. Meu avô, inclusive, plantava. E ele deixou lá na roça um cigarro, como ele me contava, e coincidência ou não, na semana seguinte eu encontrei o dito relógio. E acho que foi uma das coisas que mais me marcou, assim, e talvez até custa acreditar nessa lenda, né? Porque realmente, eu encontrei o relógio, tava pendurado numa árvore quando encontrei, né? Eu não acho que eu ia pendurar o relógio, eu não lembro como que eu perdi ele, né? Se eu tirei ele em algum momento e pendurei na árvore, esqueci, que pode ter acontecido, eu não lembro, a memória é muito vaga, mas ainda assim é curioso que ele estivesse lá na árvore. E funcionando perfeitamente, o que é mais curioso ainda. É uma lenda que me marcou bastante. Não sei se tu tem um relato com ele, Gustavo. Eu particularmente conheço muito bem a lenda, né? Até quando eu era criança ouvia bastante sobre ela e é todo um relato que é feito para comover, né? Para emocionar. E era justamente era uma história que se contava principalmente na época por defensores da libertação dos escravos, né? E é algo que você que está ouvindo é do norte, do nordeste do país, pode ser que você nunca tenha ouvido falar, porque realmente a gente trouxe aqui para o podcast porque é algo muito faz parte da nossa região, é algo bastante difundido aqui no sul do país, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, né? E aqui nas regiões mais baixas de Santa Catarina. E a gente vê tanto nessa história do Negrinho do Pastoreio como na própria Mula Sem Cabeça. No caso do Negrinho do Pastoreio, certamente você já vê que não tem influência indígena nenhuma, né? É uma história totalmente cristã, misturada com alguns aspectos dos africanos, né? E na história da Mula Sem Cabeça também, você não vê muita influência indígena, né? É algo que foi criado pelo imaginário dos portugueses juntamente com toda a cultura cristã que havia, né? E a gente vê como o folclore brasileiro é amplo, né, no exemplo dessas duas lendas, né? E até a próxima lenda que a gente vai tratar, que é a lenda da Cuca, também é uma lenda que basicamente não tem influências de indígenas, né? Apesar de, claro, sempre vai ter algum aspecto, alguma coisa que vai ser modificado, né? Mas é uma lenda que tem origem lá em Portugal, na Espanha, né? Em toda aquela região ali da Península Ibérica, né? Que a Cuca, ela se popularizou também, basicamente no país inteiro, né? Acredito que do norte a sul todo mundo já tenha ouvido falar, principalmente por causa de canções de niná que tratam dessa criatura, né? Que foi criada justamente para assustar crianças desobedientes, que não queriam dormir, né? Que são teimosas, e que seriam então levados pela Cuca, caso eles desobedecessem seus pais, né? Que a Cuca seria uma velha, feia e malvada. E principalmente no folclore português e espanhol, ela é basicamente um bicho-papão pro pessoal de lá, né? Equivalente a um monstro genérico, né, que é usado para assustar crianças. E nesses folclores ela tem todo um aspecto mais draconiano, né? Parece um dragão, um jacaré, que é basicamente o que quem foi da época de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passava na TV Globo, tem essa visão da Cuca, né? Mas o que novamente voltando pro José da Câmara Cascudo, o Luiz da Câmara Cascudo, o que ele fala é que no Brasil ela nunca teve esse aspecto, né? Ela teve sempre um aspecto de uma mulher velha e feia. E esse aspecto draconiano seria algo mais europeu. Porém, até é curioso, né, que ela tenha sido tratada na mídia com esse aspecto draconiano. Então, não sei se foi algo exclusivo dessa série, né, na época, mas eu sempre vi a Cuca também como um monstro, né, e não como uma velha, apesar do autor falar que no Brasil seria mais comum esse aspecto de velha. Mas claro, pode ser também questão regional, né, a gente não sabe. Eu acho que até quando cantavam as canções de Ninar, né, era pra fazer as crianças sossegar, basicamente. A impressão que passava era de que era uma coisa terrorizante, né? Sim, justamente.
sequência, a próxima lenda, que também acho que ela não é tão, não, talvez não tão famosa, mas é relativamente conhecida, que é a lenda do Curupira. E assim como o Saci é um garoto travesso, né, que prega certas peças, mas essas peças nada mais são do que maneiras de proteger a floresta, nesse caso. No Tupi-Guarani, que é o termo Curupira tem derivação do Tupi-Guarani, significa corpo de menino, né? O que as pessoas mais conhecem, e acho que você talvez já tenha ouvido falar, é de um garoto ou um anão, imagine da maneira que você quiser, forte, muito ágil, de cabelos ruivos, que possuía os pés virados para trás. E por possuir os pés virados para trás, quando ele caminhasse na floresta, ele conseguiria despistar caçadores e entre outras coisas. Por isso, ele pode ser visto como um protetor das florestas. Entretanto, algumas histórias contam que na verdade o Curupira é um demônio, né, que ele subia e utiliza falsos sinais. O objetivo não é só proteger a floresta, mas causar confusões nas pessoas que passam por lá, né, porque ele não gosta muito do contato, né, tanto que é por isso que ele vive na floresta, né, e ele espanta não só caçadores, madeireiros e lenhadores, mas outras pessoas que possam passar pela floresta. Ele é um personagem que algumas lendas contam que ele gosta muito de fumar, de beber pink. E um outro ponto, na verdade um ponto fraco e uma característica do Curupira, ele é muito curioso. Então, quando você quiser espantar o Curupira ou qualquer coisa do tipo, você precisa fazer um novelo, como se fosse um novelo de lã, um cipó, e esconder a ponta. E por ele ser muito curioso, ele vai ficar entretido com esse novelo, e até não achar a ponta, ele vai ficar procurando, né? Então daí você consegue fugir do Curupira. Quanto à criação, né, a origem dessa lenda, o José Inquieto, acho que já foi citado algumas vezes, né? Só não me lembro de cabeça agora, denomina ele como um demônio que acometem os índios. Para os índios e os bandeirantes, ele era considerado uma criatura perigosa, demoníaca, maliciosa e muito temida, né? Então você vê aí uma versão, assim como o Gustavo falou inúmeras vezes, né, que é uma versão mais aterrorizante, não é uma coisa, tipo, é um ser bonitinho que protege a floresta, não. É uma coisa aterrorizante, é uma coisa violenta e maliciosa. Então esse personagem, em outros aspectos, foi associado a casos de abusos sexuais, raptura de crianças, né, dizem que ele raptava as crianças, não me engano, e só devolvia depois, quando tinha 7 anos. E uma curiosidade é que você vê de novo os 7 anos, né? O Saci Pererê só sai ele vive por 7 anos dentro do bambu, né? Da taquara, não sei. E agora, de novo, o Curupira, ele sequestra a criança e devolve só depois dos 7 anos. E não só isso, mas também como caso de horror psicológico. Ele era capaz de enfeitiçar crianças e até mesmo pessoas adultas, né? Por isso ele ficou conhecido como um mau espírito que assombrava os índios e os bandeirantes. Então, é mais um exemplo, né, de que existe uma romantização, até de certa forma, nas lendas brasileiras, né, de serem seres que protegem a mata e tudo mais. Talvez o objetivo fosse ensinar as crianças que você deve proteger a natureza, e até acho uma coisa nobre, né, mas você acabou defazendo talvez algo que originalmente era para ser algo mais assustador, né, que perde as suas raízes, né. Até uma outra lenda que é muito parecida é a lenda da Caipora, né? Que também tem toda aquela história de que é um ser que protege as florestas, protege os animais, né? Não sei se o Curupira, ele geralmente é tido como um homem, né? Não sei, você que pesquisou mais sobre ele. Sim, é tido como homem, que é um anão, na verdade, baixo, com cabelos ruivos. Algumas pessoas ilustram ele como que tivesse a pele verde e os pés virados para trás, né? A Caipora é um pouco diferente, porque existem alguns relatos que tratam ela como homem, outros que tratam como mulher, né? Muda muito devido à região, né, que tem essa lenda. E é uma lenda que é mais representativa no norte do Brasil, né, principalmente por causa da concentração de matas, né, que ainda existe, né, até lá, principalmente na floresta amazônica. E o próprio nome Caipora significa habitante do mato, em Tupi-Guarani. E é um ser que dizem, né, que solta uivos altos e fortes quando sente que os caçadores entram na floresta, né? E diz que sua força, né, segundo a lenda, é ainda maior em finais de semana e dias santos, né? E aí você já vê totalmente
a deturpação cristã, né, dentro da própria lenda. Alguns dizem que é a prima do Curupira e tem uma pele escura coberta de pelos vermelhos, né? E você já vê também similaridades com o mito do Curupira. E além disso ela anda montada num porco do mato, né? Alguns relatos dizem que os jesuítas na época diziam que o Curupira era um diabo, e diabo mesmo no conceito cristão, um demônio que se comunicava com os indígenas mais civilizados, né, os que já estavam catequizados, já conseguiam se comunicar com o homem branco, enquanto a caipora era um diabo dos índios do mato, né, daqueles que não tinham tanto contato com a civilização, eram mais animalizados, entre aspas, né, índios mansos e índios bravos, né, que eles chamavam. Mesmo assim, na verdade, eu falei que era relato dos jesuítas isso, mas acredito que tenha sido tenha sido relatos mais recentes, né? Porque os próprios jesuítas, né, segundo o Luiz da Câmara Cascudo, eles não tinham nenhum relato sobre o ser específico da caipora. E os holandeses também fizeram algumas compilações de lendas indígenas e também não citaram esse ser. E alguns até dizem que caipora ou capora era uma denominação genérica que os indígenas davam para fantasmas do mato, né? E até o próprio nome, caipora e capora, varia de acordo com a região, né? Igual o sexo da criatura, né? Se é homem ou se é mulher, varia muito de acordo com o povo de cada região. Bom, seguindo o próximo, também acho que assim como, por exemplo, muitos são animais, né? O boto, que é realmente um animal, que ele existe, esse animal, e cobras e tudo mais. Mas agora tem um que é uma planta, que é a Vitória Regia. Eu não sei se você conhece essa planta, mas ela é uma planta que você vê muitas ilustrações com o sapo em cima dela. Essa é uma lenda que é de origem amazônica, e assim como eu citei, ela explica a origem dessa planta, né? Dizem que existia uma índia, que ela era muito apaixonada pela lua. O nome dessa índia era Nayá, e Jaci é o nome da deusa lua. E essa deusa lua, ela era uma deusa lésbica, ela namorava, e eu vou citar dessa maneira porque eu acho interessante, ela namorava garotas bonitas da aldeia, enfim. E essa índia era muito apaixonada pela lua, e ela ficava vislumbrando a lua e tudo mais, ela tinha essa paixão pela lua. E essas meninas que a deusa lua namorava, elas eram transformadas em estrelas, né? Elas eram levadas pelo deus, né? E se transformavam em estrelas. E mesmo os índios alertando a Nayá que isso não seria bom, né? Porque ela acabaria saindo do seu local, né? Ela acabaria se perdendo assim como outras garotas. Ela continuava vislumbrando a lua. Até que um dia ela estava na beira de um lago, né? Observando. E ela viu o reflexo da lua na água. E quando ela se inclina para beijar esse reflexo, ela acaba caindo na água, só que ela morre. E a deusa lua, ao perceber isso, né, ela fica muito triste com a morte da índia e transforma ela na Vitória Regia, criando assim as plantas que existem até hoje, né? Sendo assim uma planta que só a flor dela só é possível ser vista, pelo que eu cheguei a ver, à noite. Então a planta só mostra toda a sua beleza à noite, né? Como se ela fosse realmente uma amante da lua, né? Só se mostra para a lua. E agora falando de uma lenda que não é só espalhada em todo o nosso país, né? Mas uma lenda que é espalhada em praticamente todo o mundo, né? Basicamente todos os folclores mundiais existem uma versão dessa lenda, que é o lobisomem. A origem dele, acredito que seja europeia, né? Mas acabou se espalhando para todas as culturas, né? Até porque os europeus saíram colonizando meio mundo, né? E foi incorporado no nosso folclore, né, com a vinda dos portugueses, né, espanhóis, holandeses que vieram para cá, né, enfim. E existem várias versões, né, mas basicamente é um ser violento, que é um ser humano e que se transforma em lobo em noites de lua cheia e aparece em encruzilhadas, né, segundo algumas versões desse mito. E antes de voltar a ser humano
no amanhecer o lobisomem ele vai sair em busca de alimento, né? Ou seja, matar pessoas, né? E beber o sangue delas ou coisas do tipo, né? Alguns dizem que o lobisomem nasce, né, quando uma pessoa tem 7 filhas, e aí novamente, como o Wellington falou antes, o número 7 aparecendo, uma pessoa tem 7 filhas e a oitava criança nasce um homem, né? E daí se tornaria um lobisomem, né? E alguns também dizem que crianças não batizadas poderiam virar lobisomem, né? E aí de novo você tem influências cristãs no mito novamente. E até existe eu estava vendo uma pesquisa científica aqui que foi feita por uma universidade, depois eu deixo o link no texto do post do episódio, que se chama Factualidade versus Realidade, um estudo sobre os relatos que contribuíram para a origem dos criadores de lobisomem, que é o que eu entendi, é um grupo lá de uma cidade paulista, e agora eu não lembro qual cidade que é, mas eu até separei um trecho aqui que mostra um pouco da função religiosa do mito do lobisomem, né? O que aconteceu com ele aqui no Brasil, né? E vou ler aqui na íntegra, né? Segundo alguns relatos, né? É o filho mais moço de uma série de 7 homens. Para livrar-se da maldição, deve-se, segundo alguns informantes, ser batizado pelo irmão mais velho e mais tarde deverá ser padrinho de crisma do irmão que o batizou para confirmar. Se assim acontecer, não se transformará em lobisomem. Uns dizem que é castigo ou penitência de Deus, outros acham que isso acontece por artes do diabo. Homem que fica 10 anos sem se confessar e comungar, ou sem pôr a mão na água benta, não se livra do fadário, né? Fadário seria a maldição, né, de se tornar lobisomem. Quem falta ao respeito com os pais ou padrinhos, podem também virar lobisomem. Se for mulher, vira bruxa. Isso é uma amálgama de relatos que o pessoal que fez esse estudo colheu na região, né? E até também existem alguns relatos que falam, né, que no caso de ser 7 homens e a oitava criança ser uma mulher, se tornaria uma bruxa, né? Então variações de aspectos dessa lenda, né? O Luiz da Câmara Cascudo, falando dele novamente, ele escreve que ele não encontrou relatos do lobisomem aqui antes da chegada dos portugueses, né? E assim como não existem relatos dessa criatura na América pré-colombiana. Então, como eu disse, é algo que os europeus espalharam pelo mundo todo, né? Existem alguns relatos apenas, principalmente na América Central, né? De homens e velhas que viravam o jaguar, né? Que a gente conhece como onça pintada, né? Mas é o máximo que existe, né? De aproximação com isso, né? Não tem nada parecido com um homem se tornando lobo, né? Foi algo totalmente que os europeus trouxeram para cá. Então é mais uma lenda que tem aspectos totalmente europeus, né? E que quando chegou aqui se transformou em algo misturado com o cristianismo, né? E assim como a lenda da mula sem cabeça ou a lenda do negrinho do pastoreio. Dando sequência, essa é uma das lendas que eu achei uma das mais aterrorizantes, eu acho, para mim particularmente. O nome dela é Corpo Seco. Em algumas versões, eles tratavam como um ser, cara, um ser humano muito mau e tudo mais, mas esse ser em específico, ele agredia e maltratava seus pais. Eu acho engraçado que no lobisomem também tem isso, né? Talvez que diz respeito aos pais, né? Mas, enfim, ele agredia seus pais até chegou no ponto em que ele foi expulso de casa. E ele foi para um bar. É uma história meio tosca essa aí, mas é uma das versões, né? Ele vai para um bar e ele se envolve numa briga e morre. E ele era tão ruim e uma pessoa tão malvada que os céus rejeitaram ele, né? E quando ele foi pro inferno, o inferno também rejeitou. Então ele volta pro corpo, né? Todo apodrecido já. E dizem que ele era tão nojento que até a própria terra o rejeitou. Então ele foi condenado a vagar sobre o solo com seu corpo apodrecido durante toda a eternidade. Dizem que ele se alimenta da energia das florestas, das árvores, então ele fica agarrado em uma árvore e quando passa alguém perto, ele pula, sugando o sangue dessa pessoa, tentando recuperar o seu corpo e sua vitalidade como era quando era vivo, né? Algumas lendas dizem que ele veste uma jaqueta de couro das pessoas que ele matou. Mas, entretanto, existe uma outra lenda
que eu achei um pouco mais completa, que data do século XVII, com a descoberta de ouro do Brasil. Muitas pessoas vieram para cá. Uma dessas pessoas que vieram para cá, na Corrida do Ouro, por data de 1934, um distrito chamado Distrito da Paz de Registro. Em 45 se tornou município de Registro, né? E com essa corrida, muitos, como eu estava citando, vieram dar sorte no Eldorado brasileiro. Um desses homens se chamava Miguel Antônio, era um homem que era muito temido por diversos garimpeiros e pessoas que buscavam a fortuna aqui no Brasil. Ele era muito mal mesmo. Todo mundo tinha medo dele, né? Tanto que diziam que ele dizia uma frase, né? Deus a criar e eu a matar. E ele enterrava escravos vivos e matava as pessoas. E ele era muito ganancioso, então ele acabou se tornando muito rico, né? Ele conseguiu muita riqueza e viveu, dizem, até os 115 anos de idade, né? Por causa dessa ganância dele. E esse fazendeiro, essa história se espalhou pela região do Vale do Ribeira, né? Que é o Dourado brasileiro. E todos comentavam nessas barbaridades e tudo mais. Enfim, foram mais de 300 escravos mortos por esse fazendeiro. E conta que uma certa vez ele afundou um barco no rio com homens, mulheres e crianças, sem piedade, né? Só por prazer de matar, eu acho. Não sei, não tem muito detalhe. Enfim, a ganância dele levou ele à loucura. E existe um relato de Gendira Freire, não cheguei a pesquisar quem ela é, que diz que o pai dela conheceu, né? Ela diz que ela fala assim, meu pai era bem novo quando conheceu o Miguel Antônio. Então é uma história real, né? Um homem que realmente existiu. Já estava com quase 100 anos. Dizem que ele viveu até os 115 por causa da cobiça. Meu pai dizia que ele era um homem muito ruim e temido por todos. Era muito cruel com seus escravos. E como eu disse anteriormente, falava Deus a criar e eu a matar. Dizem que ele morreu de uma doença muito estranha que fazia o corpo queimar. E a mulher dele veio até São Paulo, né? Pra cuidar inteiro depois que ele morre. Mas o corpo dele misteriosamente sumiu, né? Então eles não conseguiram achar o corpo e no lugar do corpo dele enterraram com cachos de banana. E aí a história entra em colisão com a outra história que eu contei anteriormente, né, do garoto que agrediu os pais, se tornando um ser que foi rejeitado tanto pelos céus quanto pelo inferno, por ser extremamente mau, nem os céus nem o inferno queriam ele, e a terra também o rejeitou. E assim como outro ser, ele ficou condenado a vagar e fazer a mesma coisa que o outro, né? Vivendo da energia, sugando a energia de alguma árvore, atacando quem passava por perto em busca de recuperar sua vitalidade, né? Sugando sangue, como se fosse um vampiro, talvez tenha alguma coisa do tipo. E pra mim, particularmente, eu não conhecia essa lenda antes de pesquisar sobre ela, mas foi uma das que eu achei, das que mais me assustaram, assim, sabe, né? Eu acho que ela realmente, ela não é muito conhecida e não tem como romantizar ela, né? Porque era um cara muito mau, então não tem como romantizar isso, né? Falar que ele virou um ser que protege a floresta, alguma coisa assim. Contanto que já existem, né? Essa é uma história um pouco mais nova, né? Mais recente, né? É uma história que tem bastante tons de lenda urbana, né? Entre aspas. É uma história que não foi influenciada tanto por indígenas, né? E até também não foi influenciada tanto por europeus. Parece uma coisa mais do povo mesmo brasileiro que surgiu. E você vê que tem várias variações de acordo com a região, apesar de ter similaridades, né? Mas eu também não conhecia essa lenda, eu já tinha ouvido falar por questões assim que eu lembro ainda de quando eu estudava no ensino médio, ensino fundamental, não sei, de já ter ouvido professores falarem sobre isso quando fazia algum trabalho sobre folclore ou algo assim, mas é algo que não é comum na nossa região, aqui no sul, pelo menos onde a gente mora, né? Não se fala muito sobre isso, né? Apesar de no Paraná existem vários relatos dessa criatura, né? E uma das últimas lendas que a gente vai tratar, né, é do Mapinguari. Esse sim é uma figura praticamente puramente indígena, né? Uma lenda que se originou nos indígenas, né? Que eles dizem que dentro das florestas existiria um gigante peludo com o olho na testa e a boca no umbigo, né? Que seria o Mapinguari. Alguns dizem que ele é realmente todo coberto de pelos, mas que ele usa uma armadura feita do casco de tartaruga, e para outros a pele dele é igual ao couro de um jacaré. Segundo algumas lendas do Mapinguari, alguns índios, ao atingirem uma idade mais avançada, eles passariam por uma forma de evolução e iriam se transformar num Mapinguari,
passando então a habitar o interior das florestas e passando a viver lá, né, completamente sozinhos, né, por conta própria. E uma pinguari, segundo alguns relatos, ele emite gritos semelhantes ao grito dado pelos caçadores, né? E se alguém responder, ele já vai de encontro à pessoa e mata ela, né? Já detecta que é um caçador. E é uma criatura selvagem, não tem medo dos caçadores, né? E até porque ela é capaz de dilatar o aço quando sopra no cano da espingarda, né? Os ribeirinhos amazônicos, eles contam muitas histórias de combates com essa criatura e caçadores valentes que conseguiram driblar ela, né, ou matar ela, não sei. E uma pinguari, ele sempre leva vantagem, e os caçadores que conseguem sobreviver muitas vezes ficam aleijados ou com terríveis marcas no corpo pro resto de suas vidas, né, segundo a lenda. Alguns que dizem que uma pinguari ele anda pela floresta no meio do dia e durante a noite ele dorme mesmo. E quando ele anda pela mata, ele grita, quebra galhos, derruba árvores e vai deixando um rastro de destruição, né, para mostrar que ele estava ali mesmo. Alguns, né, também por influência cristã, dizem que ele só aparece em dias santos ou feriados. E dizem que ele só vai fugir se ele vê um bicho preguiça. Não sei por que motivo, né? Existem algumas similaridades de uma pinguari com criaturas norte-americanas como o Pé Grande, ou com criaturas asiáticas como o Abominável Homem das Neves, né? Sendo como gigantes, né, que podem até existir, né? Se você parar para pensar, ser uma espécie de animal que não foi detectado pela ciência ainda, até porque se você pegar a floresta amazônica, você tem uma infinidade de seres vivendo lá que não foram catalogados ainda, né? Quem sabe existe um ser aí basicamente pré-histórico que vive lá, né, e conseguiu se reproduzir. Existem poucos exemplares, por isso não é muito visto. Vive lá no cerne da floresta amazônica e raramente alguém tem contato com ele, né, e confunde com um ser mitológico, né, quando na verdade é só um animal bastante incomum, né. Pelo menos essa é uma teoria tratada por criptozoólogos, né, que também acreditam na existência do Pé Grande como, na verdade, um animal que só não foi detectado pela ciência, assim como várias criaturas que vivem em lagos e geraram inúmeros folclores e lendas. Alguns acreditam que, na verdade, não passam de animais, né, que só não foram catalogados ainda, né, que são remanescentes de períodos pré-históricos. Então, essa é uma lenda, como eu disse, quase que puramente indígena, né? Não tem tanta influência europeia ou mesmo influência africana dentro da história dela, né? Eu fui pesquisar enquanto tu estava falando, né, sobre as espécies do mundo e tudo mais, e estimativas que 86% das espécies que vivem na Terra e 89% das que vivem na água não foram catalogadas ainda. Então, tipo, mais de 85%, em uma média, mais de 87% das espécies do mundo todo, água e terra, não foram catalogadas ainda, né? Só pra completar o que tu falou. E a gente tinha separado também para falar de vários mitos indígenas aqui que a gente achou interessante, né? E são mitos assim que são, na verdade, eram deuses ou espíritos dos indígenas, como por exemplo Tupã, o Jurupari e afins, mas assim, pelo tempo do podcast a gente não tem como entrar neles, senão a gente vai ficar aí mais uma hora quase falando sobre eles. Então a gente vai deixar todos esses mitos indígenas para tratar num episódio só para eles, né? Até vai permitir que a gente dê uma atenção maior para esse assunto e até consiga expandir a nossa pauta aí que a gente tinha programado, né? Pra gente concluir também essa questão, né? A gente vê como todas essas lendas, principalmente aquelas que tratam de aspectos indígenas, né, que foram originárias diretamente das tribos indígenas que viviam originalmente aqui no Brasil, a gente vê como elas foram poluídas pelo cristianismo, né? Praticamente todo relato que você pega na internet tem algum aspecto cristão dentro da lenda, né? E isso eu acho muito triste, né? Ver uma cultura ser deturpada, né, pela religião, né, algo que a gente não tem muito o que fazer, né, algo que já aconteceu,
mas quando você pega e vê a lenda original, você vê como é diferente, né? E como ela acaba sendo mais interessante, né? Quando você não mistura com esse aspecto religioso. Até isso aconteceu muito porque quando chegaram aqui, né, na catequização dos índios, né, eles queriam trazer o que era do índio à realidade do cristianismo, né? Então, fazendo essa junção, ficaria mais fácil para você converter, entre aspas, os índios a cristãos, né? Então isso acabou poluindo, como o Salvo citou, todas essas histórias mais indígenas mesmo, né? O que é muito triste, né? É claro que isso tornou muito mais difícil, né? Você encontrar fatos que realmente são confiáveis, né? Você encontra muito, eu comentei com o Gustavo, né? Você encontra muito, quando você vai pesquisar, histórias que dentro delas, algumas coisas são cristãs, outras não, e você vai em outras, essas coisas mudam, então fica muito poluído. É muito difícil você extrair o que realmente é puro, né? O que realmente é lá da essência da cultura indígena, né? Justamente por causa dessa poluição, e é uma coisa que me deixou muito triste, né? Eu fiquei muito chateado com isso. Não é algo exclusivo do folclore brasileiro, né? Isso aconteceu com muitas culturas europeias também, conforme os romanos, por exemplo, foram se inserindo nelas, né? Isso aconteceu em todo mundo, né? Infelizmente. Mas aqui no Brasil, principalmente, isso acontece porque os nossos indígenas, eles praticamente não tinham relatos escritos, né? Então você não tem como pegar a fonte, né? Você tem que confiar nos relatos que os jesuítas fizeram, né, que os portugueses fizeram, né, e como a maioria de quem teve contato com os indígenas foram os jesuítas, eles já tinham uma visão totalmente cristianizada de todas essas lendas, já interpretavam como demônios e já inseriam as coisas que eles pensavam nas lendas dos indígenas. Então é difícil você achar algo que preserve realmente o aspecto original das lendas. Então, aqui no Brasil foi ainda mais grave do que em outras regiões, né, do mundo, eu diria. Para a gente finalizar por vez aqui o podcast, eu vou estar comentando sobre algumas recomendações para quem tiver mais interesse em se aprofundar no assunto, tá podendo pesquisar, né, ir atrás. E a maioria dessas recomendações foi deixada pelo Diego, novamente citando ele, e agradecendo pela ajuda que ele deu com a pauta, né. Alguns livros, né, como vocês não devem saber, mas o Diego ele é folclorista, né? Então ele tem vários conhecimentos, né, sobre o assunto, né, e já pesquisou muito sobre isso, né? Então alguns livros que ele deixou aqui pra gente recomendar, e depois eu vou deixar isso escrito também no post do episódio. O autor Gilberto Freire e seu livro Assombrações do Recife Velho, né, tratando mais de lendas da região nordeste do Brasil. Simões Lopes Neto com a obra Lendas do Sul, né, já voltado um pouco mais para nossa região, e o próprio Luiz da Câmara Cascudo, que eu também citei, eu pude dar uma boa olhada no livro dele, né, como eu disse, foi uma das maiores fontes para estar fazendo a pauta. Tem um livro dele que é o Geografia dos Mitos Brasileiros, que é um livro excelente sobre folclore, que se você tiver a oportunidade, se você quiser entrar mais a fundo no folclore brasileiro de uma maneira geral, de todas as regiões, assim, é o livro que eu também recomendo para você tá adquirido, vale muito a pena. E algumas outras recomendações, mais no formato de podcast, né? Tem o podcast Poranduba, hosteado pelo Andrioli Costa, que é o colecionador de sacis, né? Um grande pesquisador desse personagem e do folclore brasileiro, né? Eu particularmente nunca ouvi o podcast, isso foi uma recomendação do Diego, mas eu pude dar uma conferida quando ele falou sobre esse podcast. Eu dei uma conferida e achei bem interessante, né? Mas não ouvi a fundo, não posso falar muito sobre, mas achei bem legal. E também o Mundo Freak tem um quadro que eles tinham que era o Popularium. Esse eu cheguei a ouvir alguns, mas também não ouvi todos. Acho que são só uns 10 episódios que eles falavam sobre alguns mitos do folclore e a forma como eles se desenvolveram na nossa sociedade. E também fica a recomendação aí. Tudo isso eu vou deixar no post para quem quiser dar uma conferida, para estar vendo também essas outras fontes e estar descobrindo um pouco mais sobre o assunto. Como eu falei, a gente vai estar voltando nisso depois. Com certeza, se a gente fosse pegar a fundo, a gente poderia falar de qualquer uma dessas lendas num episódio inteiro, se a gente fosse pegar a fundo mesmo. Então, quem sabe aí no futuro a gente volta a tratar desses temas. O dos mitos indígenas a gente vai voltar, isso é garantido, né? Aí os outros a gente vai vendo. Mas eu acho que o que a gente tinha para esse episódio é isso.
como de costume, se você chegou até aqui, eu agradeço por ter ouvido. Se tu curtiu o conteúdo, compartilha, que é muito importante pra gente saber se o nosso público tá gostando. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que fez parte do 1 ano de Desocultados. Foi um ano muito bom, cheio de coisas boas e coisas ruins também, eventualmente. Mas valeu a pena. Obrigado por ter ouvido e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até mais.